Sra. Deputada Luísa Salgueiro é deputada do Partido Socialista, membro da Comissão Parlamentar de Saúde, tendo já sido vice-presidente desta mesma comissão e tem dedicado grande parte do seu trabalho à luta e pelos interesses do Serviço Nacional de Saúde. Antes de mais, agradeço imenso o facto de ter aceitado o convite para esta entrevista, que acontece numa altura em que comemoramos há muito pouco tempo o aniversário de mais um 25 de Abril, sendo que o Serviço Nacional de Saúde é uma das grandes conquistas de Abril e da importância de olharmos para o seu estado atual e para os problemas que o assombram, se é que eles existem, vamos perceber se existem. O Serviço Nacional de Saúde comemorou também recentemente 35 anos, fazendo uma retrospectiva. Em que medida é que é uma marca da saúde a nível internacional, afetou e trouxe benefícios ao dia-a-dia de cada um dos portugueses? Antes de mais, é um gosto para mim de conceder esta entrevista e desejo muitas felicidades no vosso trabalho. Eu fico satisfeita por, nesse trabalho de formação na área da ciência política, se dedicarem com uma atenção especial aos problemas da saúde também. Respondendo à sua pergunta, eu penso que sem dúvida que uma das grandes conquistas da nossa democracia é a saúde, no modo em que ela foi conquistada, uma vez que nós temos um Serviço Nacional de Saúde que é público, que é universal e tendencialmente gratuito e, portanto, não faz qualquer distinção à entrada dos cidadãos em função da sua condição económica, social ou outra. Todos os cidadãos têm direito igual no acesso ao serviço e nos cuidados. E essa é, sem dúvida, uma das características da nossa democracia. Se nós nos compararmos com outros modelos supostamente muito desenvolvidos, e se pensarmos em modelos como, por exemplo, o americano, o que verifica é que um cidadão que se dirige a um hospital, a um serviço de saúde, ou tem seguro de saúde, ou é-lhe pedido um cartão de crédito para garantir a capacidade para suportar as despesas. Ora, em Portugal, qualquer cidadão, seja ele muito rico ou sem recursos, é atendido à entrada do hospital, ninguém lhe pergunta pela capacidade que tem para pagar as despesas e o tratamento é garantido da mesma forma. Depois há a questão das taxas moderadoras que terá de pagar e que nos divide partidariamente, mas em termos de acesso e de garantia, de tratamento e de cuidados, ninguém é discriminado no nosso país por essas condicionantes e, portanto, sem dúvida que é uma das grandes conquistas termos garantido este acesso universal para todos os cidadãos, desde os mais novos aos mais velhos, desde os mais ricos aos mais pobres, homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, todos temos direito aos mesmos cuidados. E isso é uma marca do nosso serviço que se foi constituindo e desenvolvendo como um serviço de qualidade que atingiu indicadores que nos colocam no 12º lugar no ranking mundial, portanto, sem dúvida, que devemos estar orgulhosos do serviço que temos, que ainda temos, que enfrenta desafios neste momento, mas que é, sem dúvida, para nós um motivo de satisfação. Portanto, na sua ótica, Portugal, a nível internacional, e quando falamos de saúde, é mais um professor do que um aluno? É um bom aluno. Portugal é um bom aluno porque aprendeu, porque conseguiu, com os recursos que vai tendo disponíveis, investir e apostar nesse setor e obtendo resultados para a sua população muito visíveis. Se nós pensarmos em situações como a mortalidade infantil, como a esperança de vida, o aumento da esperança de vida, que são objetivos que nos permitem perceber de que forma é que a nossa sociedade tão rapidamente evoluiu, seguramente que temos razões para estar satisfeitos. Um estudo publicado na revista Portugal Saúde em Números, da Direção-Geral de Saúde, chegou à conclusão que, passo a citar, a privatização sociomaterial tem associação com a mortalidade por suicídio, os efeitos da crise poderão vir a aumentar o risco de suicídio e a lesão autoinfligida em Portugal. Fim de citação. Adicionalmente, os portugueses são os maiores consumidores de antidepressivos da União Europeia, sendo que o consumo de antidepressivos em Portugal mais do que triplicou desde 2000. Tendo em conta estes e outros indicadores, considera que a crise veio trazer novos desafios ao Serviço Nacional de Saúde? Veio trazer novos desafios financeiros e também de respostas que os próprios profissionais têm de garantir aos utentes. A crise e situações associadas à crise como o desemprego, como a precariedade financeira, como
falta de saídas profissionais adequadas àquilo que foram os projetos de vida de muitas pessoas, naturalmente que induz situações de maior fragilidade psicológica e mental que se vieram a revelar de acordo com os estudos que foram feitos e que nos demonstram que em Portugal aumentou o número de pessoas que sofrem de ansiedade e de depressão, daí um aumento do consumo dos antidepressivos e, muito preocupante, é o facto de muitos desses antidepressivos serem tomados sem acompanhamento médico. É uma automedicação que leva a que, por vezes, medicação desadequada, tomada em momentos de desequilíbrio emocional, possa gerar comportamentos muito desviantes por parte desses doentes, que mereciam um acompanhamento médico especializado, psiquiátrico e psicológico, e que não têm, e que muitas vezes recorrem ao antidepressivo que o amigo toma, que o vizinho toma, que a mulher toma, que não é adequado ao seu caso, e no lugar de melhorar a situação do indivíduo, ainda agrava a situação do indivíduo. Isso é algo que muito nos preocupa, e o Plano Nacional de Saúde Mental tem previsto a intervenção nas variadas áreas, nas várias faixas etárias, porque há também uma faixa etária onde a depressão é muito acentuada, que é dos idosos, sobretudo nas mulheres que vivem em situação de isolamento, e devia haver respostas em rede, em termos de território nacional, adequadas para essas situações. E essa é uma das áreas em que nós entendemos que o desinvestimento mais se tem feito sentir. E os serviços da saúde mental em Portugal estão muito débeis. Há situações de grandes carências em que não há acesso nem a consultas de especialidade, ou que são consultas muito demoradas, que faz com que as pessoas, quando necessitam de resposta, ou quando conseguem a resposta, ela já é muito tardia. Falamos de listas de espera. Falamos de listas de espera para consultas de especialidade, para consultas programadas, muitas vezes para a primeira consulta, e há situações em que nós verificamos, como por exemplo no Algarve, em que não há consultas de pedopsiquiatria. Uma criança que do Algarve tem um problema psiquiátrico tem de vir a Lisboa para ter consulta. Há um psiquiatra a trabalhar no Algarve, e um pedopsiquiatra, e portanto são situações que tendem a agravar. E ainda ontem o Diretor Nacional do Plano de Saúde Mental esteve na Comissão e nos deu conta dessas preocupações e da gravidade da situação que vivemos. Falou-me do facto de apenas existir um médico pedopsiquiatra no Algarve. Isso leva-nos para outra questão, que é o facto de existir ou não acessibilidade à saúde em Portugal de igual forma para todos os cidadãos. Em 2010, um estudo da Organização Mundial de Saúde concluiu que Portugal é dos países da Europa com mais desigualdades no acesso à assistência médica. Isto em 2010, mantém-se. Há uma profunda desigualdade geográfica, desde logo porque há zonas do território nacional onde desde logo é muito difícil aceder a médico de família. Nós temos um concelho, que é o Concelho de Peniche, que mais de 50% da população não tem médico de família. Temos outras zonas de território, sobretudo a norte, mais bem servidas, e depois temos zonas como o Alentejo, como a Nordeste Transmontano, como o Algarve, onde há um grande déficit de médicos de família. Ora, este governo, uma das medidas que anunciou foi um médico de família para todos os portugueses. E essa é uma das áreas em que falhou redondamente, porque há uma grande parte ainda dos portugueses, apesar de terem limpo as listas, porque se o utente tiver mais de 3 anos sem ter contacto com os serviços, é limpo das listas, desaparece. Mas mesmo assim ainda há muitos portugueses que não têm médico de família. E, portanto, a primeira barreira no acesso é o acesso aos cuidados de saúde primários. Uma pessoa que tenha um problema de saúde, que não tenha um médico que o acompanhe regularmente, naturalmente que tem uma situação mais dificultada, e depois daí que se justifique também um maior acesso aos cuidados hospitalares, que muitas vezes não se justificava, mas uma vez que não existe uma primeira linha de resposta, que devem ser os cuidados de saúde primários, drena para os hospitalares, naturalmente, e há um reforço que devia continuar a ser feito ao nível da reforma dos cuidados de saúde primário, que passa pelo novo modelo de funcionamento com base nas unidades de saúde familiar, que foi introduzida pelo Partido Socialista, e que este governo diz que mantém, mas claramente abandonou, por exemplo, este ano, 2015, até o momento abriu uma unidade de saúde familiar no país. E temos 17 candidaturas pendentes, não é por falta de candidaturas que elas não abrem, é por uma opção que nós percebemos, discordamos, mas percebemos que existe,
e, portanto, as assimetrias vão-se avolumando e a dificuldade de acesso agravando, porque o modelo e a reforma está parado. Em 2007, uma proposta da Comissão Técnica de Apoio à Reorganização das Urgências levou centenas de portugueses a manifestarem-se, nomeadamente pela desclassificação das urgências do Hospital Distrital de Chaves, que acabou por não ocorrer, ou então o encerramento do Serviço de Atendimento Permanente em Valença, em fevereiro de 2007. A alternativa passava a ser o Centro de Saúde de Ribeira de Pena, ou então a 35 km o Hospital de Vila Real. Este tipo de proposta não afeta também o acesso à saúde por parte dos portugueses, apesar de parte dela não ser... Estamos a falar de coisas distintas. Uma do hospital está a falar de um caso de uma resposta a nível hospitalar e outra dos cuidados de saúde primários. Certo? Estamos a falar de um SAP, por um lado, um Serviço de Atendimento Permanente, ou seja, cuidados de saúde primários, que era um serviço que funciona para além do horário normal das 8 às 20 horas e que, face à necessidade populacional, se entendeu que não fazia sentido porque acaba por não ter um médico a tempo permanente e uma pessoa que fora do horário normal sinta um problema mais complexo e que se dirija lá acaba por não ter resposta e ter de se dirigir a outro serviço, e por isso é que houve um encerramento dos horários nos horários alargados de alguns desses serviços de atendimento permanente. E em Valença isso aconteceu com o reforço dos outros cuidados e não houve grande contestação. Houve inicial, porque não tinha sido explicado, mas depois a população acabou por aceitar. Já em Chaves era uma questão hospitalar, não era cuidado, não era uma resposta ao nível dos cuidados primários. E o que se considerou foi que a população preferiu continuar a ser atendida no Hospital de Chaves e ela manteve-se. Nós sabemos que é urgente fazer uma reforma da rede hospitalar. Por um lado tem a ver com as questões de populacional, por outro lado tem a ver com o envelhecimento da população, com as respostas de que a população carece, que são cada vez mais diferentes e baseadas ou justificadas por esse mesmo envelhecimento, pelo tipo de necessidades que ele acarreta, com pessoas que por vezes procuram até os hospitais como uma resposta social ou que precisam de ter alta, mas que não têm alta porque não têm retaguarda familiar. E, portanto, nós temos de olhar para a rede hospitalar de uma forma diferente e adequá-la às necessidades. E as necessidades não são estanques, ou não são permanentes, elas são dinâmicas, vão mudando ao longo do tempo, e nós estávamos à espera que fosse feita uma reforma hospitalar nesta legislatura, não foi. Foram 4 anos mais perdidos. Foi sendo anunciado sucessivamente que a reforma seria feita e estamos no fim da legislatura e ela não foi feita. Foi feita uma portaria que criava uma nova classificação dos hospitais e, portanto, reformaria a rede. Essa portaria mantém-se em vigor, mas o Governo já disse que não aplica. Portanto, o que urge é olhar para a rede, ver as necessidades das populações, os recursos disponíveis e adaptar essa resposta. E, sobretudo, na minha opinião, reforçar os cuidados de proximidade e os cuidados domiciliares, porque a população precisa de respostas em casa, a população está muito envelhecida, muitos casos isolada, geográfica e socialmente, que as pessoas vivem sozinhas, os idosos, em sua casa, em zonas por vezes distantes dos centros, ou pelo menos para eles são distantes porque têm dificuldades de transporte e de locomoção, e portanto nós não podemos obrigar os utentes a irem aos centros de saúde e às unidades de saúde familiar. Devem ser as equipas de cuidados na comunidade a ser reforçadas e a dirigirem-se à casa das pessoas e fazer o acompanhamento. E a reforma passa também por isso. Nós não podemos manter as respostas de sempre quando a realidade é nova. Caso contrário, estamos a pôr cada vez mais dinheiro no sistema e o sistema não continua a não responder a mais recursos financeiros e menos resposta para os problemas das pessoas. Portanto, o que me está a dizer é que uma reforma global no Serviço Nacional de Saúde teria sido provavelmente mais eficaz nesta legislatura e, para além disso, poderia também ter evitado alguns cortes e avançar com uma resposta... Certo, porque na verdade esta reforma, este Governo cortou na despesa de medicamentos, é verdade, mas em tudo o resto não fez reforma nenhuma para a reforma dos cuidados de saúde primários que estava em curso. Nos cuidados continuados, que é uma rede essencial
para libertar os hospitais, porque o que nós vimos nos hospitais e nas urgências e o amontoar de pessoas, sobretudo idosas, que estão nas urgências, resulta muitas vezes do facto de haver pessoas que estão internadas nos hospitais, que não libertam lugares nos hospitais. Há camas ocupadas por pessoas que já podem ter alta, que não precisam de estar internadas no hospital, mas não têm para onde ir, porque as famílias não os podem receber, ou as pessoas não têm família, e elas precisam de cuidados, por vezes, pouco especializados, que podiam ser feitos noutras unidades, não ficava mais barato, mas estão nos hospitais porque os cuidados continuados estão congelados. Na região norte, por exemplo, todas as unidades de convalescença foram encerradas. A Administração Regional de Saúde decidiu o encerramento das câmaras de convalescença e, portanto, como já disse antes, tem de haver novas respostas para novos problemas. E o que eu considero é que, com o argumento da poupança, da sustentabilidade do sistema, se fizeram reformas, se tomaram medidas que não foram reformas, foram medidas pontuais, que não resolveram o problema da sustentabilidade e que agravaram a situação das pessoas e pioraram as respostas do Serviço Nacional de Saúde. E com isso, muitas vezes, beneficiaram os privados, que é uma das agendas escondidas deste governo, menos público e mais privado, transferência direta de uns para os outros. Considera que têm sido tomadas medidas nesse sentido? Enfraquecimento do público em benefício do privado. Quando uma pessoa vai para uma urgência e não sabe o tempo que espera, o tempo de espera que tem para situações pouco graves ou para situações que, sendo graves, não têm garantia de resposta de qualidade, tenta ou ter um seguro para evitar situações daquelas, tenta sobretudo evitar ter de recorrer àquela resposta, portanto, ou tem um subsistema que lhe permite recorrer aos privados, ou encontra forma de suportar o custo da consulta indo ao privado, ou tem um seguro, a própria pessoa e a família suportam o custo para evitar os tempos de espera que pode ter de enfrentar no serviço público. Existem casos em que alguém que tem benefício da ADSE paga menos num hospital privado do que num hospital público. Este é também um indício do que pode estar a acontecer. Não vejo como que isso acontece. Não pode acontecer. Através da ADSE. A ADSE tem de pagar o mesmo no público e no privado. A taxa moderadora no hospital tem limites. Paga 25 euros pela consulta. Não pode pagar mais. Há situações, tem razão, há situações em que até há campanhas. Há grupos privados, há grupos privados que até fazem publicidade dizendo venha ao nosso hospital e nós não cobramos a taxa moderadora. Não é só para a ADSE, há muitos utentes que não pagam taxas moderadoras, é verdade. Isso é um desvio, é uma forma de atração que os privados utilizam para cativar a clientela. É o mercado a funcionar puro e duro. Voltando aos cortes na saúde que foram feitos, em 2011 a situação era a seguinte: a acumulação do déficit no Serviço Nacional de Saúde era de 700 milhões de euros, déficit da conta do Serviço Nacional de Saúde 563 milhões de euros, prejuízo nos hospitais 207 milhões de euros, dívida acumulada 2,2 milhões de euros e pagamentos em atraso de 1,8 milhões de euros. Existindo já hospitais em falência técnica. Era necessário cortar na saúde. Agora, o que me está a dizer é que foi feito da forma errada. Era necessário cortar na saúde, é necessário olhar para as necessidades da saúde, olhar para os recursos disponíveis e adaptá-los. O que não vale é injetar 3 mil milhões de euros nos hospitais, alegadamente para garantir a regularidade dos pagamentos, e apesar dos 3 mil milhões, dou-lhe um exemplo: o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que até é dirigido por uma pessoa que integrou o anterior governo do PSD, do Dr. Durão Barroso, teve uma injeção de 300 milhões de euros para garantir a sustentabilidade financeira. No balanço que saiu em março, verifica-se que o hospital está a pagar a 500 dias aos fornecedores. Ou seja, não é injetando capital que se regulariza a situação e que se tira as pessoas da situação grave financeira em que se encontram. É preciso tomar medidas estruturais. E quando se mantém os serviços,
o Serviço Nacional de Saúde refém da resposta hospitalar. Continuamos a ser hospital ao centro. Não alargamos a rede dos cuidados de saúde primários, libertando as pessoas da consulta no hospital. Quando se obriga, entre aspas, as pessoas a manterem-se internadas, não têm alta porque não têm resposta alternativa. Não adianta injetar dinheiro. Por muito dinheiro que se injeta, vai continuar a desaparecer. É preciso criar medidas estruturais para libertar as pessoas, os utentes ou libertar os hospitais dos utentes. Enquanto a resposta se mantiver a mesma, por muito dinheiro que se injete, vai continuar a haver déficit e o déficit vai continuar a agravar-se. Nós não sabemos quanto é que o Sr. Ministro Paulo Macedo vai deixar de dívida. Nós sabemos é que houve uma injeção no capital social dos hospitais EPS e que eles estão a utilizar esse hospital para regularizar dívidas aos fornecedores. Verdadeiramente não se pode dizer que haja sustentabilidade da situação financeira. Porque houve aqui uma medida extraordinária que está a ser usada para o pagamento de despesas ordinárias. Portanto, o que é preciso é tomar reformas, tomar medidas de reformistas, não é usar apenas medidas imediatas para acautelar, de responder a uma situação em concreto. Assim sendo, por muito dinheiro que se lance, não é lançando mais dinheiro que se resolve o problema. Quase um poço sem fim. É um poço sem fundo, não é? Exato. Olhamos agora e que não dá a melhor resposta aos doentes. Injeta-se mais dinheiro, gasta-se mais e os doentes não estão mais bem servidos. Claro, porque os doentes preferem estar em casa, ser atendidos em casa com uma equipa que lhes dê resposta, que lhe faça o penso, que lhes dê a medicação, do que ir a um centro de saúde. E depois quem paga os transportes dos doentes para ir ao centro de saúde e quem paga as faltas ao trabalho das pessoas que têm de faltar para irem. Os doentes preferem estar em casa, os doentes preferem ter alta do que estar internados nos hospitais e terem serviços de proximidade. Isso é mais barato. É melhor para as pessoas e é mais barato para o Estado. Só que é preciso ter uma visão estratégica, coisa que este governo não tem. Ou então tem um preconceito ideológico, que ainda é mais grave, e uma agenda escondida que desvaloriza o setor público. Tem falado nesta entrevista e também nas suas intervenções no Parlamento dessa agenda escondida. Não estava previsto para esta entrevista, mas uma das médicas que entrevistamos, que não quis dar a cara, falou-nos precisamente também dessa agenda escondida. Quer aprofundar mais este tema e falarmos um pouco sobre o que é que está a acontecer concretamente que valoriza o setor privado na saúde, enfraquecendo o Serviço Nacional de Saúde? Repare, uma das formas como se nota o enfraquecimento do Serviço Nacional de Saúde tem a ver com o desinvestimento nos recursos humanos. Se há algo que caracterizava o Serviço Nacional de Saúde português era a qualidade e a excelência dos seus recursos, dos seus profissionais. Os médicos portugueses são dos melhores médicos do mundo, os enfermeiros portugueses são dos enfermeiros melhores do mundo e os serviços dos melhores do mundo. Isto baseado numa lógica de hierarquia, com base numa competência reconhecida entre pares. Eram os diretores especialistas, os chefes especialistas, diretores de serviços que coordenavam as equipas. Quando alguém era atendido numa equipa de urgência, havia um diretor, um chefe e depois a sua equipa de internos, de especialistas. Isso desapareceu, porque houve um incentivo para a reforma antecipada, que fez com que as pessoas mais graduadas saíssem de serviço. E, por outro lado, há a contratação de tarefeiros. Quando um médico chega ao seu serviço para fazer uma noite de urgência, não sabe quem são os colegas que lá vai encontrar para trabalhar consigo. Porque, como é a tarefa, são empresas de prestação de serviços de mão de obra que servem os médicos, uma semana é um médico, outra semana é outro médico, e não há uma chefia estabilizada, uma semana chefia um, outra semana chefia outro. Portanto, ninguém confia entre ninguém porque não há equipa. Onde é que essas equipas se estão a formar? No privado, porque contratam os médicos e formam equipas estáveis. Onde é que preferia trabalhar? Num local onde haja uma equipa e haja espírito de cooperação entre os profissionais. Isto é, desde logo, uma medida que leva a uma sangria que se tem existido dos médicos do setor público para o setor privado. Os médicos mais qualificados estão a sair do público e dirigir-se para o privado, não é porque não gostam de trabalhar no setor público, é porque não lhes são dadas condições, não lhe é reconhecido o mérito e o esforço que fizeram durante tantos anos. E os nossos médicos mais preparados, mais especializados estão a sair. Isso é uma medida
absolutamente destruturante para o setor público. Por outro lado, o aumento dos tempos de espera, por exemplo, nas urgências, leva a qualquer utente a optar por um setor, por uma alternativa onde o tempo seja inferior. Mesmo que tenha de pagar, a pessoa prefere ir a uma urgência onde, à partida, tenha de esperar menos tempo. Porque o motivo é urgente. Porque é urgente. E mesmo que não seja urgente para quem está na triagem, para o técnico da triagem, para a pessoa, a sua situação é sempre a mais importante de todas. E, portanto, sabendo que os doentes se acumulam nos hospitais públicos, opta pela linha privada. São muitas. O que é certo é que isto não são convicções. Poucos dados do Instituto Nacional de Estatística, que foram publicados a propósito do Dia Mundial da Saúde Civil, dizem que há menos camas no setor público e, proporcionalmente, há mais no setor privado. Há menos consultas no setor público, há mais consultas no setor privado. Há menos cirurgias no setor público, há mais cirurgias no setor privado. É uma relação direta entre a redução do público e o aumento do privado. Isto são dados, são números. Exato, igualmente. Voltamos também para números, e falou do tempo nas urgências. Vamos a um caso específico que mereceu a atenção da comunicação social. Urgências no Hospital Amadora Sintra. Na madrugada de 23 para 24 de dezembro de 2014, o tempo de espera chegou a atingir as 24 horas. Em 2 dias, 3 médicos atenderam mais de 400 doentes. Houve médicos que não puderam integrar as equipas por terem excedido o número de horas extraordinárias, lá está, porque foi também um dos cortes deste governo nas horas extraordinárias. Episódios como este, que vemos um pouco por todo o país, retratam um Serviço Nacional de Saúde que está a caminhar para a rotunda, e para a ruptura, doente e para o esgotamento. Repare que nós vimos em muitos hospitais as administrações dos hospitais e os diretores clínicos demitirem-se por dizerem que não têm condições para continuar. Houve uma diretora clínica, duas, aliás, que disseram: se acontecer alguma coisa no meu serviço, eu não me responsabilizo porque eu não tenho meios. Quem melhor do que as pessoas que estão diariamente nos serviços e que são responsáveis por eles e que são profissionais da área e que são médicos, para atestar se o serviço funciona bem ou não. E o que é certo é que nós, no mês de dezembro e janeiro, assistimos a várias demissões de todos os profissionais em bloco. Em Faro, no Amadora Sintra, em Santa Maria da Feira, foram vários os casos em que isso aconteceu. E o Sr. Ministro continua a dizer que estava tudo bem. Portanto, é claro que o setor, que o serviço está doente e que há situações de ruptura. Sim, é claro que há. E tivemos situações mais graves. Tivemos na oncologia, o Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia a vir atestar ao Parlamento que há cirurgias de doentes oncológicos que não se realizam por falta de camas, porque não haveram deitar os doentes. Há médicos preparados para operar, há blocos disponíveis e não há camas para os doentes. Portanto, as cirurgias são adiadas porque não têm onde deitar os doentes. Oncologia, não estamos a falar de doenças onde se possa esperar. Numa reportagem da TVI foram mostradas as reais condições das urgências em Portugal. O Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde veio dizer que as pessoas estavam bem instaladas. Que as camas eram articuladas e confortáveis. Como é que analisa esta resposta do Governo? Eu acabei de questionar o Sr. Ministro sobre isso, porque acho verdadeiramente indigno e um insulto para os doentes. E acho que num país diferente do nosso, que isso teria levado necessariamente à admissão do Secretário de Estado, que insultou os doentes que ali estavam. E, portanto, eu ainda hoje questionei o Sr. Ministro se ele concorda, se revê nas afirmações do Secretário de Estado, coisa que o Sr. Ministro não respondeu como é habitual. Eu não considero normal, considero ofensivo e é bem revelador do estado de negação em que o Governo se encontra. O Governo continua a dizer que o Serviço Nacional de Saúde está bem, que os portugueses estão bem. O país está bem, está melhor, os portugueses é que não. E na saúde os portugueses estão muito mal. Voltamos para outro tema que também marcou a agenda da comunicação social. Os cortes na saúde levaram-nos a um caso com a hepatite C, em que um doente interpelou diretamente o Ministro da Saúde, pedindo-lhe não me deixe morrer. Palavras fortes, marcantes. Estava-lhe a ser negado um acesso a um medicamento que cura a hepatite C em 4 dias, com 90... Em 90 dias. Em 90 dias. Peço desculpa. Com uma taxa de sucesso de 90%. Certo.
Como é que analisa a posição do governo? Entretanto, as coisas mudaram, mas até mas a foi atenção... foi preciso morrer pessoas e foi preciso uma pessoa ter acesso à Comissão Parlamentar e apelar diretamente ao Sr. Ministro para que o Sr. Ministro tomasse medidas. Já podia ter sido tomado muito antes. O Sr. Ministro teve negociações, fechou um acordo por um preço do medicamento confidencial, que diz que não pode revelar por que valor é que chegou ao acordo. Portanto, nós não sabemos quanto é que foi gasto ou quanto é que se poupou neste ano. Espero. O que sabemos é que houve pessoas que entretanto morreram e que o Sr. Ministro foi absolutamente imune a essas situações. Manteve-se indiferente ao facto das pessoas continuarem a morrer por hepatite C, quando tinham-se a dispor num tratamento que, a ser comparticipado, podia ter salvo essas pessoas. Portanto, eu acho que isto não tem comentário possível, é bem revelador da insensibilidade que o Governo coloca na gestão destes casos. Segundo os dados que tivemos de acesso, o laboratório conseguia uma taxa de lucro de 5.000%. Não seria também proveitoso que, por exemplo, o Partido Socialista pressionasse o laboratório e não o Governo numa altura em que estavam a ser feitas negociações? Nós não estamos na mesa das negociações. Quem faz a negociação do preço é o Governo com a indústria farmacêutica. O que nós fizemos foi, nós mostramos disponíveis para aceitar o tempo da negociação, sendo que durante esse tempo o que nós exigimos, nós não pressionamos, nós permitimos que se chegasse ao acordo, desde que o Governo garantisse que todos os doentes que já não tinham mais tempo para esperar, que estavam em fase terminal e que a aguardarem morreriam, porque havia um conjunto de doentes identificados que não podiam esperar. Nós sabemos que há muitas pessoas que têm hepatite e que a doença evolui a um ritmo que permite aguardar, porque não é uma doença que evolua a ponto de, em poucos dias, eu não sou médica, não sei exatamente caracterizar a evolução da doença, mas é uma doença que evolui com no espaço de tempo que permite detectar quando é que ela se torna terminal, digamos. E por isso, o que nós pedimos foi identifiquem os doentes que não podem aguardar pela negociação e a esses doentes facultem o sofosbuvir. E depois vai-se negociando, e quando as negociações concluírem, então faculta-se o medicamento a todos os doentes. Foi isso que nós não pressionamos, no sentido de que não se obtivesse o melhor preço. Para nós o ideal é tratar as pessoas todas ao melhor preço possível. Nós não estamos a defender a indústria farmacêutica, não queremos que o Estado pague qualquer preço. Por isso é que entendemos que podemos esperar. Só que o que aconteceu foi que, apesar de o Governo ter dito que todos os doentes que estivessem nessa fase adiantada, não é terminal já não tem cura, mas adiantada e que não era compatível com a espera, que todos eles teriam tratamento. Acontece que, tal como aconteceu à mãe daquele jovem que lá estava a assistir na sala também e que já tinha falecido, não sei se recorda que além daquele doente havia um jovem que estava lá ao lado cuja mãe tinha falecido por falta de medicamento. A mãe dele não aguentou a espera da negociação. E o Sr. Ministro ficou, no final, a falar com o jovem. Foi depois dessa conversa que foi reunir com a indústria farmacêutica e decidir aprovar o medicamento. E o que nós dizemos é que essa mãe, essa senhora, tinha tido a garantia do Governo, do Ministro, do Ministério do Infarmed, que não ia faltar medicamento. Só que enquanto o Santa Maria requereu e o Infarmed aprovou, a senhora morreu. E nós não podemos pressionar para baixar o medicamento. O PS pressiona para salvar vidas. Esse é o primeiro desígnio. O Governo tinha uma margem de manobra para salvar vidas e irresponsavelmente não a utilizou. É esse o argumento que... Esse é o que fica. Não é um argumento, é uma constatação. Uma constatação. Muito bem. Existe futuro para o Serviço Nacional de Saúde? Existe. Eu há pouco lhe disse medidas que nós preconizamos que permitem garantir qualidade, mais qualidade no serviço, melhor resposta, mais dirigida aos problemas reais das pessoas, com menos despesa. Se nós reduzirmos a despesa hospitalar e transferirmos muitas das respostas para cuidados de proximidade, equipas de profissionais que não têm de ter a mesma polivalência que têm as urgências hospitalares, mas que tratam a pessoa na sua casa, fazem o penso que precisam, facultam a medicação
evitando o avolumar e o agravar da situação. Nós sabemos que em Portugal há doenças que afetam uma grande parte da população e que podem ser acompanhadas e monitorizadas. São a hipertensão, a diabetes, a obesidade e depois não são doenças, mas hábitos de vida. Se nós trabalharmos em termos de prevenção essas áreas e monitorizarmos, assim, por exemplo, as unidades de saúde familiar, um dos critérios que têm é que todos os doentes portadores de diabetes têm de ser permanentemente avaliados, têm de ter consultas regulares, os hipertensos têm de fazer a medição da tensão arterial. Isso significa mais investimento na prevenção e menos despesa no tratamento. E é muito mais barato fazer prevenção do que fazer tratamento, isso está comprovado. Agora, temos de continuar reformas e estruturantes para que isso aconteça, elas estão congeladas. Existe, então, eu acredito convictamente no futuro do Serviço Nacional de Saúde e financeiramente sustentável. É uma discussão muito atual, aliás, ainda não sei quais são os resultados das eleições no Reino Unido hoje, mas é uma das grandes questões da campanha eleitoral, que é um sistema reconhecido universalmente como de qualidade e que nos remete para essa reflexão. E eu, fazendo essa reflexão, não tenho dúvidas que o futuro do Serviço Nacional de Saúde, que há futuro para o Serviço Nacional de Saúde, como ele foi criado, universal e tendencialmente gratuito, de qualidade para todos, sem distinção entre nada. É com essa frase que terminamos esta entrevista e penso que não poderíamos ter terminado de melhor forma. Senhora Deputada, muitíssimo obrigado. Foi um prazer.